Eduardo Braga, principalmente abrindo à sociedade a possibilidade de uma participação, ou até inclusive com uma prévia, na medida que diversos cidadãos, até na expectativa dessas audiências públicas, os cidadãos têm enviado uma série de reclamações, solicitações, e que, óbvio que elas se direcionam muito à Anatel, natural, por conta, inclusive, do papel que a Anatel, e é bom até salientar isso, ou seja, me lembro que na audiência passada nós chegamos a citar essas questões. O fato da Anatel ter retomado aí um pouco a dianteira nessas questões, tanto no que diz respeito à aprovação de planos de qualidade, assim como também a atitude em relação à garantia dos serviços. Então, aqui tem várias ponderações que foram levantadas, como desde a questão de serviços prestados pelas operadoras, a própria questão hoje já comum com a entrada do TV a cabo, a questão da venda casada, o fato de você ainda ter diversos lugares no país onde o sinal é ainda muito ruim, ou seja, a oferta de serviço é baixa. Então, portanto, essas cobranças que têm sido feitas aqui por diversos usuários que têm utilizado aqui nossos canais de comunicação aqui com a comissão. Então, é óbvio que a velha taxa de assinatura entra nesse circuito, a chamada de celulares para números especiais ou serviços, o debate, inclusive, até que a gente tem provocado, que é a questão da utilização de um número único. Nesse particular que o cidadão reclama, inclusive, que ele do celular dele ele não consegue acessar 135, né, do INSS, portanto, diversos outros serviços, e o grave problema que o nosso presidente da Anatel já tocou aqui na questão, que é essa relação entre as operadoras, portanto, tanto o roaming nacional quanto as ligações feitas de uma operadora para outra. Os valores vêm sendo questionados aqui pelos usuários, assim como também, em diversos casos, os problemas que envolveram aí planos e promoções patrocinados pelas empresas no último período. Então, era importante até que a Anatel pudesse, eu sei que na fala inicial o senhor já tocou, mas pudesse, de certa maneira, a gente pudesse ter isso de forma até mais enfática para o cidadão. Então, mais do que um momento de prestação de contas, o que a gente tem cobrado aqui um pouco é essa coisa de encaminhamentos, que acho que essa é uma cobrança que a sociedade permanentemente vem fazendo. E como o senhor citou aqui essa experiência de Dubai, ou seja, o debate envolvendo aí outras coisas que não só o roaming, como a própria questão de segurança de rede, o debate envolvendo a neutralidade de rede, portanto, o marco civil que ora em discussão na Câmara, que, portanto, na minha avaliação, ontem à noite até eu procurei o relator, o deputado Molon, na minha avaliação, acho que era importante que a gente pudesse retomar essa discussão, uma vez até que acho que lá na Câmara não há a menor possibilidade de votação da matéria mais esse ano, então era importante até que a gente buscasse fazer essa construção até em conjunto, não só nessa lógica de aguardar a matéria aqui chegando ao Senado, mas ao mesmo tempo também a gente discutir como é que a gente quer construir esse marco civil e em que condições, até a partir do que nós vimos lá, do que acontece no mundo inteiro, como é que a gente pode dar essa contribuição. E até eu, particularmente, meu caro presidente, fiquei muito satisfeito porque nos últimos anos a gente vem participando desses debates da UIT e o Brasil tem tido uma participação muito tímida, ou até uma participação muito isolada, ou até pessoal, que eu acho que é uma coisa sem nenhum tipo de
acusação a ninguém, mas a participação nossa tem se dado muito a partir dos desejos de cada cidadão ou de estruturas que se mobilizam na ocupação de espaços na UIT. Na minha opinião, quem tinha que ocupar o espaço naquele organismo deveria ser o Estado brasileiro, obviamente representado por alguém, e não alguém ocupando um espaço como se fosse uma mera ocupação de atendimento de caráter pessoal. Nós tivemos grandes quadros brasileiros que passaram pela UIT, figuras que, inclusive, não só tinham experiência no setor, como atuaram, ou alguns, inclusive, continuam atuando no setor, mas era importante que a gente tivesse também uma atuação mais afinada, até para fazer uma cobrança naquele organismo de debates importantes. Quer dizer, não é possível que a gente processe tantas mudanças, e acho que as empresas também cobram isso, num segmento como esse, a produção de conteúdo, a forma de utilização, o debate sobre o compartilhamento de infraestrutura, e um organismo daquela magnitude não se mova na mesma velocidade. Então, portanto, e ficam submetidos a pressões pontuais. Nós mesmo tivemos diversos embates, não só com outras nações, como com empresas, em reuniões bilaterais em que participamos, nós, a Anatel e o ministro, inclusive pessoalmente, naqueles momentos, inclusive tensos, das reuniões com alguns países e com outras empresas, na medida que essa tem sido uma das cobranças feitas aí a partir da forma de taxação, cobrança de serviços, da utilização da estrutura e como é que cada um tem se movimentado. Nós não temos nenhuma ilusão de que aquele fórum seria o fórum para deliberar, até porque também temos divergência, não é aquele fórum que vai dizer como é que o Brasil aprova ou não aprova suas leis, muito menos nenhum outro país, como nós assistimos lá, nem nenhuma empresa, nem outro, ou seja, ninguém pode impor ao Brasil uma regra a partir dos seus interesses comerciais. Então, isso ficou evidente em duas conversas muito, eu diria até nervosas, que nós tivemos com, particularmente, um país e depois com uma outra empresa. Então, portanto, acho que é fundamental que a gente faça esse rebatimento aqui e que tenha a capacidade de ajustar isso nas relações lá de fora. Então, a ideia, pode passando aí, só para a gente, aqui a comissão, a gente fez o levantamento principalmente da participação popular, ou seja, com um grau de reclamação vindo de diversas unidades da federação, pode passar. Óbvio que a gente tem aí também um dado daquilo que chega na comissão a partir das reclamações por empresas, como é que os usuários têm feito isso e, portanto, a intenção de dirigir isso para a Anatel ainda tem um grau relativamente pequeno, mas então a Anatel está, não sei se na meta ou fora da tela, mas é importante, inclusive, que eu particularmente acho que a Anatel poderia, de certa forma, abrir um pouquinho mais para que o usuário não reclamasse contra a Anatel, mas pelo menos que ele fizesse da Anatel o seu principal instrumento eu sei disso. Ontem tive a oportunidade de conversar com o ouvidor, que até já prometeu, não sei nem se ele está aqui, prometeu que deve vir aqui essa semana de novo, então, para conversar com a gente, por conta exatamente do crescimento de ligações que tem experimentado a Anatel. Eu parto do princípio, eu vi um dado aqui que o nosso Levi do Sintese Brasil trouxe, que é a quantidade de reclamações por 1 milhão de usuários. Então, portanto, é natural, quem tem 250 milhões de chips espalhados, obviamente, e principalmente a facilidade com que isso mexe com a vida das pessoas, é natural que você tenha um nível de reclamação acentuado. Pode ir passando.
A outra coisa que acho que é importante, presidente, é quais são os motivos dessas reclamações. A história da queda de chamadas, portanto, já debatida aqui na audiência passada. A questão da cobertura, portanto, também os dois, na realidade, se relacionam diretamente com o que nós estamos esperando aqui, que é o relatório das antenas, para a gente melhorar a cobertura, melhorar, inclusive, a condição para que o cidadão continue tendo a sua chamada sem a queda, na medida que ele está em deslocamento, para esses casos, e com uns índices, geralmente, ali quase na mesma média, a questão de central de atendimento, fiscalização da Anatel, mais uma vez ali livraram a pele da Anatel ali, deram uma aliviada. Mas esses são os 5 principais motivos de reclamações por parte dos usuários, né? E tendem a fazer uma pressão enorme. E pode ver que essa parte de queda de chamada, presidente, ela aconteceu exatamente no período daquele... exatamente. Então, isso criou um certo nível de sinergia com a população, que passou também a promover, ou pelo menos direcionar, essas reclamações para essa questão da queda de chamadas. Próximo item. Acabou? Então, tá vendo? Você foi até poupado, viu, João? Então, acho que essa é a questão. Eu vou passar a palavra para os dois aqui para promover o encerramento, mas a ideia da comissão aqui é, mais do que a gente ampliar essa coisa da reclamação, é buscar o caminho para a solução desses problemas, né? Ou seja, o objetivo central é esse. Como é que nós vamos convergir para ações e atitudes que deem resposta, ou que pelo menos essas ações cheguem às pessoas como retorno daquilo que elas mais buscam, que é ter a possibilidade do funcionamento do serviço em preço, condições e qualidade daquilo que nós temos certeza de que tantas empresas quanto a Anatel podem ajudar na solução desse problema.